Boa tarde, colegas. Eu estou fazendo esse vídeo para agradecer todas as ajudas que eu tive desde sexta-feira, desde que eu finalizei que eu precisava de ajuda, que foi o pessoal das MED, para quem eu avisei primeiro, porque me chamaram e eu falei que preciso de ajuda no grupo de escrituração. Depois eu já estava falando com a Gisela, porque ela queria registrar o meu ponto na minha nova matrícula. E eu não tinha dimensão do que estava acontecendo quando eu pedi ajuda, eu nem sabia que eu precisava de tanta. Vou tentar resumir assim para vocês verem como foi rápido. Eu coloquei a Vitória para dormir, era meio-dia mais ou menos, e aí eu faço as coisas de casa quando ele vai dormir, né? E aí eu fui levar o lixo e vi que tinha um pessoal olhando pra rua, e voltei pra ver o que era. Ele tava alagado ali na frente, é uma subidinha de nada, tá, alagou. E aí eu vi que na janela da cozinha tava passando um monte de carro e levantando água. Eu pensei, tá, são poças. Terminei de fechar a janela, que estava chovendo, e aí o Vitória acordou. Ele dormiu 15 minutos e pediu uma mamadeira. Aí ele, não, eu quero tomar na sala. Foi pra sala, eu dei a mamadeira, deu 10 minutos mais ou menos, acho que não foi nem isso. A vizinha me chamou, tira o teu carro dali que vai entrar água pra não ficar debaixo d'água. Aí eu coloquei meu carro no fundo do condomínio, com o Vitória junto, daí ele tava achando de festa, né? Eu disse, ai Vitória, tu tá dormindo. Vamos dormir. Aí ele, não, eu quero brincar. Aí tá. Aí começaram a mandar mensagem no grupo do condomínio. E aí eu disse, não precisa. Não vai acontecer nada, mas eu já comecei a ficar olhando pro lado. E aí já começou a vir uma água meio com correnteza dos fundos, assim, de onde fica a rua de trás. E aí eu disse, não, o que eu vou fazer? Aí o Vitória na volta, querendo ver a janela, perguntando. E aí a água começou a subir na entrada do bloco. Quando eu tava na entrada do bloco, eu disse, Vitória, vem. E aí eu comecei a botar, sei lá como eu comecei a pegar lá, botar a mochila da escola dele, menos de coisa. E aí eu disse, tá, vou pegar a mochila da escola, menos de coisa. E eu disse, filho, pega o que tu acha que tu quer importante e dá pra mãe. Aí deu mais uns 5. Eu levantei a máquina de lavar roupa, botei em cima de 3 cadeiras, botei a televisão em cima da máquina. Quando eu abri a porta, entrou água. Eu falei, Vitória, sobe. Aí ele subiu pro segundo andar. Eu coloquei tudo que eu tinha pegado de mochila do lado dele. Falei, fica ali com uma vizinha que tinha. E aí eu voltei pra pegar uma gata. E quando eu voltei pra pegar a outra, eu já tava com água nas canelas. E aí eu levantei o sofá, ela tava no forro, ela me mordeu, eu tô com a mão machucada, mas graças a Deus não quebrou. E aí eu rasguei o forro do sofá, caiu na minha mão. E eu peguei ela, ainda patinou um pouco na água e larguei ela no corredor. Aí eu olhei pra trás, tentei atinar pra pegar mais alguma coisa, mas a água tava entrando, eu só fechei a porta. E ali o pessoal da escrituração tava falando comigo, eu falei, gente, eu preciso de ajuda. Na mesma hora a Gisela me chamou pra falar do ponto, da minha nova matrícula, eu falei Gisela, e aí eu nem me lembro mais o que eu falei. E aí eu comecei a sinalizar pra todo mundo que tava falando comigo, pra minha tia, pra minha irmã. E aquela água subia, e aí minha mão tava sangrando muito, porque foi bem fundo, o marido da minha gata. E aí a vizinha falou, eu vou lá pra fulana, que é uma vizinha que mora no 3º andar. Só que nesse meio tempo a Cris e a Su estavam falando comigo, e a Su disse, eu tô chegando, fica aí. E aí eu falei, não, estão vindo me buscar. Eu vou ficar, porque eu não sabia que ia até a esquina, já não dava pra passar. Eu achei que uma caminhonete ia passar e eu ia ficar ali. Então eu não podia sair dali porque eu precisava esperar, né, alguém me tirar dali. Passou um casal de idosos, subiu, um cachorrinho, e ali eu fui ficando. E aí isso já era 1h30, 20 para as 2. E ali eu fui ficando. Aí a Cris chegou e disse que não tinha como passar, a Su chegou e disse que não tinha como passar, a Aurelise me chamou, a Gisela falou que o Gilberto estava indo. E aí eu fui ficando, né, eu estava com uma gata na mochila e a outra na caixinha, que eu coloquei a que se molhou dentro da mochila para não ficar mais assustada. E ali eu fui ficando. E aí os barcos, eles começaram a andar na rua e pegar pessoas antes, né? Estava todo mundo me dizendo que eles estavam pegando quem estava antes de chegar em mim. E foi, enfim, um erro de comunicação ali. Teve uma hora que eu vi um barco do bombeiro passar por trás, mas nessa mesma hora
alguém me falou que estavam entrando no barco pra me pegar, que era pra eu ficar preparada. Aí eu olhei pro barco do bombeiro e disse, não vou nem sinalizar porque eu já vou sair daqui. E aí eu fiquei mais 1 hora. Então foi isso, aí a água subiu, né? Foi subindo, a Vitória começou a ficar inquieta, eu tava molhada, tremia de frio, daqui a pouco passava, daqui a pouco eu chorava, ele perguntava por que eu tava chorando, eu falei que a minha mão tava doendo, e ele tava assim, ele tava bem tranquilo. Aí o meu vizinho, na verdade, que tava dentro do barco, aí ele chegou e começou a me chamar, tá tudo bem, tá machucado, eu disse não. E aí ele tinha a chave do bloco, entrou, e aí, nem sei, ele me deu o colete, deu um pro Vitória, pegou uma gata, daí eu levei a outra, botei ela na cabeça, porque a água tava aqui assim já, coloquei a gata na cabeça, me levaram e ele voltou pra pegar o Vitória. E o apartamento dele é no lado do meu, ele ficou tentando abrir a porta dele, não conseguiu. Daí a gente saiu de barco até a segunda quadra ali, né, pra quem vai em direção ao EMED. E foi isso, assim, fizeram 4 horas, né? Começou a 12h30, o movimento, e acabou às 4 horas, pra mim, né? Eu ficou lá me esperando, eu sei que muita gente ficou lá esperando quando eu entrei no barco, né? Pensaram que tá tudo bem, e graças a Deus, né? E cada um foi pro seu campo. Passei a noite no sul e graças a Deus, assim, eu e o Vitória nos machucamos, só nos molhamos bastante, né? Porque foi bastante água. E aí no outro dia eu e a Su voltamos amanhã porque eles estavam pedindo pra todo mundo do térreo abrir os apartamentos por estar represando água, né? E quando eu entrei lá foi uma das piores coisas que eu já vi na minha vida, eu acho que foi a pior. Porque eu via nas coisas assim embaixo do esgoto, não era lama, era esgoto. Porque subiu o esgoto e, enfim, eu não tem como explicar o que eu vi. A Su viu comigo, então, assim, não tem, se ela soubesse explicar. E aí a gente saiu e eu falei, tá, vou deixar o Vitória em Porto Alegre e vou voltar pra limpar. Eu demorei 1h30 pra voltar e quem ficou lá limpando fez um milagre. Eu voltei pra pegar mais umas coisas, materiais grandes assim que sobrou, que era air fryer e umas coisas que estavam em cima. Porque começou a escurecer e eu não consegui limpar de fato. Aí domingo da manhã a gente foi lá, deu uma geral. E aí ontem a gente chegamos lá meio-dia, eu acho, ficamos até 5 horas. Eu, a Cris, o Gabriel, a Su, a Pri, a Kátia passou lá dar um beijo na gente, então o marido da Su, né, depois o genro dela foi. Eu tive ajuda de muita gente, então eu queria agradecer a todo mundo. Eu fiquei me questionando, né, porque que tinha 2 vizinhos no prédio, do 3º andar e um no 4º. E eu fiquei me perguntando por que eles não me botaram pra dentro, né? Eu tava ali, eu tava sinalizando no grupo do condomínio que eu tava no corredor com meu filho. Porque eu precisava que alguém avisasse, porque eu tinha medo de abrir a porta e criar correnteza e eu ser arrastada e o Vitória ficar sozinho. E aí, assim, tem coisas que a gente pergunta, mas a gente não tem justificativa. O vizinho do 4º andar, que eu vi que ele estava no 4º andar quando eu saí de barco, que eu olhei que estava na janela, o vizinho do 4º andar foi que abriu o meu apartamento sábado de manhã e fez um milagre, né? Ele fez coisas que eu não teria capacidade de fazer, então, assim, de alguma forma ele não é se redimiu, mas de alguma forma ele me ajudou. E o vizinho do 3º andar, ele não me ajudou, mas depois ele precisou de ajuda e eu ajudei ele. Então, assim, sábado, quando a gente estava esperando pra ir embora de noite já, a caminhonete estava atravessando e voltando, né, porque eu passava de barco, eu passava de caminhonete. E aí ele tinha uma mulher grávida, ele falou, eu posso levar ela para o sangramento? Eu disse, claro, não tenha dúvida, não tem nada que... Não se questiona isso, né? Então eu acho que eu nunca vou entender o porquê que eu não saí antes, o porquê que alguém não me chamou pra entrar. O que tá feito, tá feito. Eu estou falando assim, resumindo, né? De uma forma bem
bem cumprida até, porque as pessoas vão falar, por que tu não saiu antes, tu não viu antes, por que tu não... Então, assim, mais do que eu me faço essa pergunta, não tem. Eu me pergunto isso cada segundo que passa, por que eu não saí antes? Mas se eu não saí antes é porque não era pra ter saído, né? Porque se eu saísse antes, as coisas não tinham sido desse jeito. Mas essa resposta eu nunca vou ter, tá? Eu queria agradecer a todo mundo, né? Tô me estendendo, todo mundo tem bastante coisa por fazer. E é isso, o meu carro foi alagado, eu vou ali no Thiago, ver o que ele consegue fazer pela gente. E é tudo novo, né? O Vitória, ele ainda não tem muita noção, ele gostou de andar de barco. Ele me pergunta essas coisas dele, às vezes ele me vê chorando, eu falo que a minha mão tá doendo, que já vai passar. E vai passar. Eu vou começar do zero e é isso aí. Depois eu vou dar um abraço em todo mundo. Mas acredito que eu vou voltar só segunda-feira pra SMED, né? Que vai ser o dia do meu aniversário, então vai ser bem simbólico pra mim. E muito obrigada. Obrigada pela sensibilidade, pela atenção, pelas palavras. E mais um desafio pra mim. E às vezes parece que as coisas estão tudo se encaixando, a gente planeja tanto e vem a vida e pá. Mas a gente tem que se ressignificar, né? Eu tava entrando num cargo novo e de alguma forma eu tava me planejando pra fazer coisas novas e agora a vida me obrigou a fazer coisas novas e às vezes a gente fica prorrogando. E é isso aí, contra a natureza a gente não tem força nenhuma. Hoje de manhã eu mandei mensagem para algumas pessoas e falei que o mais difícil é não ter pra onde voltar. Porque a gente pertence às nossas coisas e a gente vê elas indo embora. Não é fácil. Mas vai passar. Eu tentei não me emocionar, mas não tem como, até por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Eu não vou conseguir falar pessoalmente, sabe? Eu só quero dar um abraço em cada um e agradecer. Porque as minhas coisinhas todas elas foram. Algumas coisas do Vitória eu vou conseguir salvar. Roupas, assim, que cada um levou pra cada lado, assim, um pouco pra cada lado. Mas eu acho que o pior já passou. Vai demorar um tempo, né, pra eu entender tudo. O Vitória também, ontem ele pediu um ursinho. Eu disse que o ursinho tá de férias e ele vai voltar depois bem cheiroso. Mas isso é uma coisa que eu vou ter que trabalhar com ele, né? E comigo também. Mas muito obrigada. Muito obrigada mesmo por tudo. Vocês são, assim, incríveis. Tá? Eu sou muito feliz por ter vocês. Vai ser injusto eu citar o nome de todo mundo que eu deveria citar, então eu não quero ser injusta com ninguém. Porque eu posso esquecer de alguém. Eu queria agradecer cada um que me ajudou, que falou comigo. Muito obrigada. Tá? Semana que vem eu tô de volta. Vou trabalhar porque eu preciso ocupar minha cabeça. Não pretendo ficar muito tempo afastada, não. E é isso, tá? Gente, muito obrigada. Vocês são incríveis. Um beijo.